Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Portanto, eu quero fazer a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, compartilhe essa mensagem com outros casais. Faça essa mensagem chegar a outros lares. Quem sabe essa palavra pode salvar um casamento. Então assista, curta e compartilhe. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. Cuidado com as comparações. E esse assunto, ele ganhou um grau de importância enorme, porque nós vivemos na era da exposição. E, sobretudo, as redes sociais colocou a vida e os relacionamentos na vitrine. Então, acaba sendo um comportamento quase que instintivo. A gente olha para a vida alheia e, a partir daquilo que a gente vê na vida do outro, a gente tenta fazer comparações. A gente olha para a nossa própria vida. Então esse é o assunto hoje do nosso devocional para casais. Cuidado com as comparações. E o texto que eu quero ler para introduzir esse assunto é uma pequena porção que se encontra em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, a partir do verso 2. O texto sagrado diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Vejam vocês que o apóstolo Paulo está nos fazendo uma importante advertência. A importância de provarmos o nosso próprio labor e não termos o olhar voltado para aquilo que o outro faz, para aquilo que o outro produz. Conquanto esse seja um movimento quase que natural, a gente está sempre olhando e observando aquilo que o outro realiza. O apóstolo Paulo nos convida a termos um olhar mais voltado para nós, para o nosso próprio coração. Veja o que ele diz: prove cada um o seu próprio labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Esse assunto, ele pode adoecer um casamento. Quando os cônjuges passam a comparar a relação deles com a relação alheia, isso pode ser perigoso. Eu sei que existem comparações que são saudáveis. Veja, o próprio apóstolo Paulo diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo nos convida, em certa medida, a compararmos a nossa vida à vida de outras pessoas que estão à nossa frente. Mas o objetivo disso é termos no outro um referencial. E todo casal precisa de referenciais. Essa comparação, ela é positiva, ela é saudável. Mas existe uma dimensão da comparação que é danosa, que pode ser destrutiva, que pode destruir uma relação. E é esse perigo, é esse alerta que eu quero fazer a você no nosso devocional hoje. O primeiro perigo que eu gostaria de alertar a você sobre as comparações dentro do casamento é o seguinte: a comparação, ela gera expectativas irreais. Quando nós estamos constantemente submetendo o comportamento do nosso cônjuge ao crivo de outra pessoa, nós estamos impondo a ele uma expectativa que ele jamais conseguirá suprir.
É muito comum, e às vezes até inconscientemente, a esposa diz: puxa, por que o meu marido não age como o marido da fulana? E o esposo diz: por que a minha esposa não faz como a esposa do cicrano? Quando a gente tem esse comportamento de maneira reiterada, a gente acaba empurrando o nosso relacionamento para uma dinâmica adoecida. E a gente exige do outro que ele se comporte como um terceiro, que não faz parte daquela dinâmica conjugal. Então tenha muito cuidado em estabelecer esse tipo de comparação, porque você vai gerar no seu coração uma expectativa irreal. Você vai esperar que o outro se comporte como uma outra pessoa que ele não é, que ela não é. Então, esse é o primeiro prejuízo que essas comparações constantes podem desencadear no casamento. Isso pode gerar no seu coração a construção de uma expectativa irreal. Mas há um segundo prejuízo que essa comparação constante pode gerar ao casamento. E eu chamo isso de construir um ambiente de competição. Porque vejam vocês, se dentro da relação conjugal há uma comparação excessiva e eu olho para o outro casal, olho para o outro cônjuge e espero que o meu cônjuge se comporte como o outro, eu vou estabelecer dentro do meu casamento esse ambiente difícil de performance. Eu vou sempre olhar para o meu marido, para minha esposa, e esperar que ele se comporte como o marido do outro, como a esposa do outro. E isso constrói um ambiente muito complicado, um cenário adoecedor. Eu acabo me tornando um credor, um cobrador, e o outro se sente sempre naquele sinal de alerta, permanentemente se sente vigiado, cobrado. Ninguém consegue conviver dentro de um casamento assim. O casamento não deve ser um lugar de competição, onde eu estou sempre preocupado com a minha performance, com a minha atuação, agindo e sempre preocupado em comparar o que eu faço com aquilo que o outro fez. Nosso casamento não pode ser assim, não deve ser assim. Então, tenha muito cuidado com essas comparações excessivas, porque isso pode, inevitavelmente, construir dentro do seu casamento um ambiente de muita competição. Mas há ainda um terceiro perigo que eu enxergo. E esse perigo é o seguinte: viver constantemente com um sentimento de frustração. Porque quando eu imponho ao outro esse jugo, quando eu imponho ao outro essa responsabilidade de ter uma performance parecida com uma terceira pessoa que não faz parte da nossa relação, eu vou ter que administrar um sentimento muito ruim, que é esse sentimento de frustração. Porque ainda que o outro se esforce, ainda que o outro faça o máximo que ele puder, ele jamais conseguirá corresponder às expectativas. E isso vai gerar dentro de você esse sentimento profundo de frustração, de insatisfação, aquela sensação de que seu casamento nunca é e nunca vai se tornar aquilo que você deseja. A vida real, ela é diferente da vida ideal. E você não pode perder a beleza e o encanto de viver a realidade da vida. A vida real, ela é bela, ela é maravilhosa. E você não pode deixar que esse sentimento de frustração se instale a tal ponto de você não gozar a vida, não usufruir a vida, não valorizar a vida.
Então tenha muito cuidado com essas comparações excessivas, porque elas podem desencadear no seu coração esse sentimento permanente de frustração. Bom, mas a grande pergunta é: o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? O que eu efetivamente posso praticar dentro do meu casamento para fugir desses perigos que empurram o meu casamento para essas comparações constantes? E eu gostaria de dar a você um conselho, um único conselho. Celebre a individualidade do seu cônjuge. Por quê? Porque quando você se apaixonou por ele ou por ela, você se apaixonou por aquele ser, aquele indivíduo único, com qualidades únicas, predicados únicos. Havia algo nele ou nela que você não via em mais ninguém. E foi exatamente isso que despertou, lá no início do relacionamento de vocês, encanto, admiração. Foram exatamente esses predicados que fez com que você se enamorasse, se apaixonasse. Então, não apague a individualidade do seu cônjuge. Não apague aquilo que ele tem de diferente, aquilo que faz dele ou dela uma pessoa única. O contrário disso. Celebre, desfrute, viva essas qualidades que só pertencem a ele, que só pertencem a ela. Eu sei que existem questões que precisam ser tratadas, existem hábitos que precisam ser construídos, existem comportamentos que precisam ser modificados, mas você não pode querer transformar o seu cônjuge numa outra pessoa, em algo ou alguém que ele não é. Então celebre a individualidade do seu cônjuge. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Eu realmente espero que esse assunto tão sensível, tão delicado que nós tratamos aqui hoje seja um ponto de virada no seu casamento. E eu quero concluir essa breve reflexão te convidando a orar. Vamos juntos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos proporcionado. Tem sido uma jornada de muito crescimento. E hoje nós tratamos um assunto tão difícil, tão sensível e às vezes tão silencioso. E nós pedimos a Tua graça para que o Senhor nos ajude a celebrar a individualidade do nosso cônjuge e a afastarmos do nosso casamento essa tendência que temos de sempre estabelecer comparações. Ajuda-nos, ó Deus, a viver um casamento que seja saudável, um casamento que seja feliz, alegre, celebrativo. Que o Senhor abençoe ricamente a vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o nosso próximo devocional para casais.